o nosso objetivo vai ser expor o capítulo 4 de Ruth, e o tema que nos foi dado é preciso crer que Deus proverá a oportunidade de um recomeço. Eu oriento a igreja que fique com a Bíblia aberta. Espero que a igreja esteja bem afiada no desembainhar a espada, quem foi embaixador aí, porque a gente vai usar bastante as escrituras, tá bom? Bom, mas antes da gente entrar no capítulo 4, propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação dos capítulos anteriores, o capítulo 1, 2 e 3, para que a gente possa, então, estar com um contexto bem fresco em nossa mente, e assim a gente consiga acompanhar bem a exposição das escrituras dessa manhã. Muito obrigado. Bom, o título do livro, como vocês bem sabem, é Ruth, né? Ou seja, é o nome de uma mulher moabita. Em meio a uma sociedade que, em geral, desvaloriza a mulher, Deus vem e elege Ruth para intitular esse livro canônico. Além disso, ela era moabita, como eu disse, não é? Ou seja, ela não fazia parte da nação eleita. O que isso significa? Isso significa pelo menos duas coisas. A primeira, que Deus está acima da cultura. E segundo, que esse livro já aponta para a graça salvífica que foi derramada sobre todas as nações da terra através de Cristo Jesus. A história se passa no período de Juízes. E para quem não se lembra, lá do livro de Juízes, Juízes foi um período de extrema idolatria. Juízes foi um período extremamente sangrento. Um período onde cada um fazia o que achava que era certo aos seus próprios olhos. E em meio a esse contexto, eis que surge uma linda história de amor. Em meio a esse contexto, eis que surge uma linda história de redenção. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que a paz de Deus não depende de estarmos envoltos a um contexto de paz também. Isso significa que a paz de Deus não depende de estarmos envoltos a um contexto de calmaria. Não. Mas significa sim que a paz de Deus nos vem quando temos uma vida de dependência do Todo-Poderoso Deus. Igreja, mesmo em meio ao mundo que jaz do maligno, devemos descansar em Deus, devemos ter bom ânimo, sabe por quê? Porque Cristo venceu o mundo. Então lá no capítulo 1 nós vemos, lá no início do livro, a família de Elimeleque, na terra prometida, na terra que Deus os colocou, e nós vimos todo o agir de Deus para colocar o seu povo na terra prometida, lá desde Gênesis até Josué. E agora a gente vê essa família fugindo por causa de uma crise. O texto diz que houve fome na terra, houve falta de pão na casa do pão. Igreja, precisamos entender que estarmos onde Deus nos colocou não significa que não passaremos por crise. Precisamos entender que estarmos onde Deus nos colocou não significa que não passaremos por aflições ou que não passaremos por atribulações. Não, não significa isso. Mas significa sim que mesmo em meio às crises, Deus não nos desamparará. Mesmo em meio às crises, Deus estará presente ao nosso lado. Significa que mesmo em meio às crises, Deus está lá conosco, nos dando força para superar essas crises. Significa que, através das crises, Deus está construindo em nós o caráter de Cristo. Então vemos, ainda no capítulo 1, os filhos de Elimeleque, que se chamavam Malom e Quilion, se casando com a Orfa e Ruth. Vemos que morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion. A fome passa em Belém e Noemi resolve o quê? Retornar. Orfa acaba ficando em Moabe e Ruth segue Noemi com uma linda profissão de fé, por assim dizer. Versos 16 e 17 do capítulo 1. Diz assim as Sagradas Escrituras:
Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousarem, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É interessante destacar aqui, igreja, que seria muito mais fácil para Ruth permanecer em Moabe. Seria muito mais fácil. Possivelmente ela tinha ainda familiares ali, ela poderia se casar com o moabita e seguir sua vida. Mas ela não fez. Ruth escolheu o caminho correto. Caminho correto este, que também era o caminho mais difícil. Precisamos entender aqui que nem sempre o caminho do Senhor será o caminho mais fácil. Nem sempre. Normalmente, ouso dizer, será o caminho que envolve renúncia. Normalmente, ouso dizer, o caminho do Senhor será o caminho que envolve sacrifício. Então a gente chega no capítulo 2. E no capítulo 2, nós vemos Ruth ir ao campo, colher espigas para se alimentar e também para alimentar a sua sogra, né? Noemi. E ela acaba trabalhando na parte que pertencia a Boaz. Boaz era parente de Elimeleque. E no verso 4 do capítulo 2 diz que Boaz era um homem de Deus. E durante todo esse capítulo, nós vemos como Ruth encontra o favor dele. Como Ruth encontra o favor de Boaz. E no capítulo 2, nós conseguimos encontrar, então, a perfeita harmonia bíblica da soberania divina, soberania de Deus e responsabilidade humana. Ao mesmo tempo que vemos a misericórdia de Deus através de Boaz, vemos também a atitude de Ruth. E é assim que deve ser em nossa vida. Nós devemos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, mas não devemos ficar sentados esperando as coisas caírem do céu. Não. Devemos ter atitude. Claro, sempre tendo em mente que até o nosso mover vem de Deus. Mas devemos agir. Deus nos leva a agir. E aí eu gostaria de dar alguns exemplos para elucidar um pouco mais essa questão. Se você quer então ver vidas transformadas, se você quer ver conversões, você ora sim, mas também você testemunha, mas também você prega. Se você quer ver cura, nós oramos sim, mas também cuidamos. Se queremos ver transformação, restauração de nossas famílias, nós oramos sim, mas também demonstramos amor. A perfeita harmonia bíblica nós vemos nesse capítulo 2, da soberania divina e responsabilidade humana. E então a gente chega no capítulo 3. E no capítulo 3, nós vamos ver Noemi traçando um plano para unir Ruth e Boaz em casamento. Um plano para unir Ruth e Boaz no matrimônio. Ruth então executa o plano de Noemi e o pede em casamento lá no verso 9 do capítulo 3. Diz assim, olha só, ela diz para Boaz: sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva. Esse estende a sua capa sobre a tua serva, traduzindo, casa comigo. É isso que significa. E ela continua, porque tu és resgatador. E aí a gente continuando pelo texto, a gente vê que Boaz reconhece a virtuosidade de Ruth e destaca que ela agiu de forma responsável para com a sua família, ao invés de ir em busca de um jovem para eventual casamento, que era o que seria esperado de uma mulher da idade dela. E é interessante destacar aqui nesse capítulo 3, é interessante observar que esse plano de Ruth, de Noemi, deixa ali em dado momento Boaz e Ruth em uma situação bastante sugestiva. Salta os olhos isso quando estamos lendo o texto, uma situação bastante sugestiva. Mas mesmo eles em meio a essa situação, eles permanecem íntegros. A gente vê inclusive Boaz zelando pelo nome de Ruth, ao evitar
que outras pessoas saibam de sua estadia ali naquela noite, no local onde ele dormia. E aqui vale uma pausa para reflexão. Nós devemos, assim como Boaz e também Ruth, ter uma vida, e é isso que o texto nos ensina, de pureza sexual. Toda relação sexual deve ocorrer dentro do casamento, toda relação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio. E continuando no capítulo 3, nós vemos então que Boaz, ele diz então que ele é de fato o resgatador de Ruth, mas ele diz que há um resgatador que é mais chegado, um parente mais próximo, e portanto ele tem a prioridade de resgatar Ruth. Ele vai dizer lá no verso 13: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Boaz então dá 6 medidas de cevada a Ruth. Ruth volta para a casa de Noemi, entrega a comida à sua sogra, conta tudo o que ocorreu. E aí chegamos ao final do capítulo 3, com Noemi dizendo, lá no final, no último verso: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. E então chegamos finalmente no derradeiro capítulo, no capítulo que iremos expor nessa manhã. Eu vou pedir para a gente ler do verso 1 ao verso 12, a igreja toda junta. Vamos ler? E Boaz subiu e assentou-se ali, e eis que o rei Boaz tinha falado, ia passando e disse: ó fulano, vamos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor, parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas.
Até aí. Então a gente viu, nesses 12 versos, no capítulo 4 de Ruth, que Boaz, ele vai para a porta da cidade, que era o local onde ocorria o maior fluxo de pessoas. Até porque a porta da cidade era um tipo de centro comercial, por assim dizer. Logo, era o local mais provável de Boaz conseguir encontrar esse outro resgatador, o local mais provável de Boaz conseguir encontrar esse parente. E de fato, a gente viu que Boaz encontra esse outro resgatador, mas observem a expressão que o texto usa para indicar que Boaz o chamou. Vocês observaram? Ele fala assim, ô fulano. Algumas versões vão dizer, ei você. Vamos analisar o contexto da situação. Esse outro resgatador era parente de Boaz. Boaz o conhecia. A gente pôde perceber nos outros textos, os textos dos capítulos anteriores. Então, se era parente de Boaz, e Boaz o conhecia, muito provavelmente Boaz sabia seu nome. Muito provável. Então, provavelmente, ele também o chamou pelo nome, afinal ele sabia o seu nome. Mas o autor do livro, a autoria do livro, eu acho que vale ressaltar aqui, vale destacar ou lembrar, que é comumente atribuída a Samuel. Então, nesse caso, Samuel, ele resolve não colocar o nome desse resgatador, ao que tudo indica de propósito. Ao que tudo indica, ele não colocou de forma intencional. E aí a gente fica confuso, né? Por que será, então, que o autor fez isso? Por que será? A resposta é, a gente viu no decorrer do texto, porque foi desonroso rejeitar o resgate de Ruth. O texto ele é bem explícito, lá no verso 6, quanto ao motivo da rejeição. Ele diz que ele não vai resgatar, sabe para quê? Para proteger a sua herança, para ele não perder a sua herança. E aí a gente observa que ele estava tão preocupado em não perder a sua herança terrena, a sua herança material, que ele acabou perdendo de vista a verdadeira herança, que é Cristo Jesus. Que a gente não faça como o Senhor fulano, que não nos apeguemos tanto a essa vida, tanto às coisas nesse mundo, a ponto de perder de vista a vida verdadeira. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 35. Diz assim, vamos ler? Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Outra lição interessante que a gente observa nessa história de Boaz e Ruth, que essa história de Boaz e Ruth nos ensina, é extremamente importante essa lição. A gente viu em toda essa história que Ruth e Boaz se amavam. A gente percebe isso quando estamos lendo o livro de Ruth. A gente observa que eles queriam se casar. Eles queriam se casar. E a gente viu que eles tiveram a oportunidade de fazer as coisas acontecerem do jeito fácil. Eles poderiam ter se juntado ali no capítulo 3 e não ter ido até o outro resgatador. Seria o jeito mais fácil. Mas eles não fizeram isso. Eles preferiram fazer do jeito correto. E isso significou, inclusive, arriscar o próprio casamento deles. Afinal de contas, o outro resgatador poderia tê-la resgatado e, consequentemente, casado com Ruth. Mas eles confiaram em Deus. Eles sabiam que, se fosse da vontade de Deus, as coisas ocorreriam da forma correta. Sabe o que isso significa? Que essa história também nos ensina submissão. Submissão. Você já ouviu a famosa expressão, de boa intenção, o inferno está cheio? Pois bem, muitas vezes nós temos boas intenções aos nossos olhos, mas isso não é suficiente. O texto nos instrui a nunca passar por cima
da autoridade da igreja. O texto nos instrui a nunca passar por cima das escrituras sagradas. E sabe o que isso significa? Arriscar, abrir mão desse desejo do coração, do seu coração, ou ainda prorrogá-lo para o momento mais adequado. Mas, se você confia em Deus, se você sabe que essa é a vontade de Deus, você entende que isso vai ocorrer da forma correta. A gente tem que parar de achar que nosso Deus é um Deus que diz sim para tudo. Nosso Deus não é um Deus que diz sim para tudo, tudo que você quer, não. Muitas vezes o nosso Deus, Ele nos dirá não. Ou ainda, muitas vezes, Ele vai nos dizer, espere, ainda não é o momento. E Ele pode sim usar a sua igreja para isso. E Ele usa sim a sua palavra para tal. Precisamos ser submissos, ter uma vida de submissão a Deus, às Sagradas Escrituras. Então a gente continua no capítulo 4, a partir do verso 13 agora, até o verso 22, vamos ler juntos? Verso 13, isso. Assim, tomou Boaz e Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ele te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Até aí. E concluímos todo o livro de Ruth. E esse final de Ruth, ele é ao mesmo tempo simples, ele é simples, mas também glorioso. Simples e glorioso, esse final de Ruth. Uma simples genealogia. E o que essa genealogia nos revela? Que toda aquela história, tudo que estávamos lendo, aquela história estava se tratando da história da linhagem messiânica. É isso que revela. Vou fazer rapidamente um paralelo com a genealogia de Mateus 1, a partir do verso 1. Mateus 1, a partir do verso 1, diz assim, ó, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E eu gostaria de dar uma pausa aqui, vale uma pausa aqui. Olha de quem Boaz é filho, de Raabe. Vocês lembram de Raabe? Lá do livro de Josué, a meretriz. Boaz é filho da meretriz, Raabe. Sabe o que isso significa? Que não importa de onde você vem, não importa quem você é, ou não importa o que você fez, a graça salvífica de Deus pode te alcançar ainda essa manhã. A graça salvífica de Deus pode te alcançar agora. Deus perdoa os seus pecados, não importa o quão grande ele tenha sido. Deus, ele te dá uma nova vida. Deus, ele te dá um recomeço. Aí voltando ao texto, no verso 5 ainda, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão,
cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliasar, Eliasar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Aleluia, glória a Deus. Estávamos falando do tempo todo da linhagem messiânica, como foi revelado aqui nessa genealogia mais extensa que se encontra em Mateus capítulo 1, no Evangelho de Mateus capítulo 1. Ou seja, vocês conseguem ver do que estamos falando? Essa música que foi cantada no início foi perfeita. Estávamos falando o tempo todo da soberania de Deus. Estávamos falando o tempo todo o livro de Ruth. Estávamos com o livro, estava significando que Deus estava no controle o tempo todo. O texto está nos dizendo aqui que Deus, ele nunca deixou de estar no controle. Toda a história de Ruth, Deus estava no controle. Toda a sua história, Deus está no controle. Toda a história da humanidade, Deus nunca perdeu o controle. É isso que o texto está nos dizendo. E esse final, ele joga a luz em tudo que foi escrito no livro de Ruth, em tudo que a gente leu, toda a narrativa. Parece aqueles filmes, não sei se vocês já viram filmes assim, em que você vai ver um filme e parece que as coisas estão acontecendo de forma meio confusas, o desenvolvimento do filme é meio nebuloso, e de repente chega no final e pum, tudo passa a fazer sentido. É como se fosse isso. E agora, à luz desse capítulo 4, a gente consegue retomar alguns trechos do livro de Ruth e entender melhor. Por exemplo, lá no capítulo 1, versos 20 e 21, o que a gente vê? Noemi murmurando. Ela fala assim: ah, não me chame mais Noemi, não me chame mais Noemi, me chame agora de Mara. Ela fica murmurando. Mas sabe por que ela está murmurando? Sabe por que ela está reclamando? Porque ela não entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. Meu irmão, o texto está nos ensinando aqui que se você é um murmurador, minha irmã, o texto está nos ensinando aqui que se você é uma reclamona, que reclama de tudo, que murmura de tudo, sabe o que significa? Que você não tem confiado no poder soberano do Criador. Igreja, descanse nessa proposição. Deus está no controle. Igreja, precisamos descansar nessa frase. Essa frase nos traz descanso. Deus está no controle. Quando agimos como Noemi, quando nós não descansamos em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, começamos, assim como Noemi também, a não enxergar o cuidado de Deus para conosco. E agora no verso 15, lá do capítulo 4, a gente viu, foi revelado que Ruth sempre foi usada como instrumento de misericórdia de Deus para com Noemi, mas Noemi não conseguia enxergar, sabe por quê? Porque ela estava o tempo todo olhando para a amargura dela. Toda a sua atenção, toda a sua energia estava voltada para a tristeza dela, e ela não conseguiu, para a reclamação dela, ela não conseguia enxergar a bênção que era ter Noemi ao seu lado. Quando a gente vive uma vida de reclamação, uma vida de murmuração, a gente fica cego para as bênçãos de Deus, para o cuidado de Deus. Olha só o que o texto diz no capítulo 4, verso 15: tua nora que te ama é melhor do que 7 filhos, é o que o texto diz. Precisamos parar de viver uma vida de murmuração. Precisamos parar de viver uma vida de reclamação e mais reclamação, e passar a olhar para a vida com os olhos espirituais. E você perceberá, e você passará a notar
que Deus está agindo em cada detalhe. Esse final de Ruth, ele também vai jogar a luz ao capítulo 2. Lá no capítulo 2, quando a Bíblia, lá no verso 3, Ruth capítulo 2, verso 3, a Bíblia diz que foi por coincidência, Noemi foi ao campo de Boaz. Essa versão aí que está aí, caiu-lhe em sorte, foi por sorte. Outras versões ainda vão dizer, por acaso, Ruth foi ao campo de Boaz. E talvez você, assim como eu, quando li a primeira vez que eu li, estranhei. Nós sabemos que Deus é soberano de todas as coisas. Estranho, como assim? Por sorte? Por acaso? Por coincidência? Não entendi. Aí chega lá no capítulo 4, a gente entende. Agora eu entendi por que está lá por coincidência. A gente pode acabar achando, quando a gente lê esse capítulo 2, e verso 3, a gente pode acabar achando que isso significa que Deus não teve nada a ver com isso. Por isso que está lá por sorte ou por coincidência, não. Não significa isso. No capítulo 4, a gente entende, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus sempre esteve no controle da história, entendemos que isso significa, sabe o quê? Que Deus estava agindo aqui, sabe aonde? No ordinário. Deus estava agindo nas coisas comuns da vida. Às vezes, igreja, nós não conseguimos enxergar o agir de Deus, sabe por quê? Porque estamos esperando por algo extraordinário. Estamos esperando Deus falar conosco, sabe como? Um anjo aparecer para você. Estamos esperando lá no quarto, lá, que apareça uma luz de repente. E a gente fica esperando o extraordinário, e a gente nunca consegue enxergar o agir de Deus no ordinário, nas coisas comuns da vida. Mas eu quero te convidar hoje a começar a se atentar às coisas simples da vida, às coisas comuns da vida. E logo você perceberá que Deus nunca deixou de agir. Deus nunca deixou de agir na sua vida. É como aquela história famosa, não sei quantos de vocês já ouviram, de um homem que está numa ilha e essa ilha está afundando. Essa ilha está afundando, ele começa a clamar a Deus: Senhor, me socorre, me salva, eu preciso que o Senhor me salve. A ilha está afundando, eu vou morrer. Aí vem um navio: vem, vou te salvar, vou te levar daqui. Aí, não precisa, Deus vai me salvar. Aí o navio vai embora. Ele continua a clamar, volta a clamar: Senhor, me socorre, a ilha está afundando, eu vou morrer. E de repente vem um helicóptero, joga uma corda: se segure, eu vou te salvar. Ele: não precisa, Deus vai me salvar. E o helicóptero vai embora. E aí ele afunda e ele perece. Aí ele chega no céu revoltado. Aí vai chegar lá para Deus e falar assim: Senhor, eu clamei pelo Senhor e o Senhor não me salvou. Aí Deus chega para ele e fala assim: como não? Eu mandei um navio, eu mandei um helicóptero e você recusou os dois? Como não te salvei? Essa história, claro, é uma brincadeira, mas nos leva a perceber que Deus, ele age, sim, nas coisas ordinárias da vida, nas coisas comuns da vida, nas coisas simples da vida. Pare de ficar querendo só ouvir Deus no extraordinário, querendo só ouvir, só buscar a voz de Deus no extraordinário. Deus fala também no ordinário. Se atente a isso, igreja. E perceberemos que Deus nunca deixou de agir. Esse final de Ruth, ele também nos lembra de algo fundamental, principalmente quando a gente chega ali naquela genealogia. Sabe, genealogia, aquela parte que a gente costuma pular na Bíblia, né? Mas essa genealogia é fundamental. A genealogia é fundamental. Está nos dizendo aqui, sabe o que ela está nos dizendo? Que a história de Ruth, ela não é uma história isolada. Ela não é uma história isolada, mas ela faz parte de uma história maior. A história de Ruth, ela aponta para Cristo Jesus. Preste atenção. Nós estamos estudando a história de uma mulher que nasce na idolatria, se converte e se casa com seu resgatador. Resumindo aí, de forma tanto simples, né? Não podemos deixar de notar a semelhança dessa história com o casamento entre a noiva, a igreja e Cristo. Nós nascemos em pecado,
mas a graça de Deus nos alcançou e hoje fazemos parte da igreja de Cristo. Igreja esta que irá se casar em breve com seu noivo Redentor. Não podemos deixar de notar a semelhança. A história de Ruth aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Sendo assim, com isso em mente, a gente começa a perceber que ela nos ensina muito acerca de como nós, igreja, devemos nos relacionar com Cristo. No capítulo 2, verso 10 de Ruth, olha só como Ruth chega a Boaz, se achega a Boaz. É dessa forma que nós devemos nos achegar a Cristo. Ruth, capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: ela se inclinou e prostrada, rosto em terra, exclamou: porque achei favor a seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Ela se prostrou perante ele e declarou toda a sua indignidade perante o favor recebido. É dessa forma que devemos nos achegar a Jesus, nos humilhando perante ele, reconhecendo que nós somos pecadores e não merecemos. É graça, favor imerecido. Vamos no Novo Testamento para conseguir enxergar isso de forma mais clara. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23, olha só o que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E segundo Romanos 6:23, Romanos 6:23 é um texto muito conhecido, ele vai dizer que nós merecemos a morte. Olha lá, o salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores, então o que merecemos é o quê? A morte. Mas Deus nos deu vida. Nós merecemos a morte, mas Deus nos deu vida. E vida eterna, e vida abundante, a vida verdadeira. Que no próprio texto de Romanos 6:23 vai dizer que é o dom gratuito de Deus. O dom gratuito. Não tem nada que você faça que te faça merecer isso. É graça, favor imerecido. Nós não merecemos. Em Efésios 2:8. Efésios 2:8. Estou colocando o pessoal da mídia para trabalhar, né? Efésios 2:8 vai dizer que essa vida eterna nos foi dada pela graça e graça somente. Isso não vem de nós, isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, é um favor que não merecemos. Ou seja, é um favor que não somos dignos. Por isso devemos nos comportar como Ruth, nos achegar a Cristo como Ruth, se prostrar perante Ele e declarar nossa indignidade perante o favor recebido. E aí Jesus vai fazer como Boaz, nos versos 11 e 12 faz. Voltando ao texto de Ruth, no capítulo 2, versos 11 e 12, vai dizer, Boaz dizendo: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Um olhar desatento para esse texto, sem considerar a canonicidade desse texto, pode te fazer parecer que Boaz está falando para ela que ela merece aquele favor. Você acabou de falar que ela não merece, que nós não merecemos. Parece aqui que ele está falando que ela merece. Não. Olha de novo. Se atente ao final do verso 12. Ele diz assim: olha só, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Você veio buscar. Por que ele fala com tanta convicção esse finalzinho do verso 12? Por que ele fala com tanta certeza esse finalzinho do verso 12? Sabe por quê? Ele fala com tanta convicção, com tanta certeza. Porque o que vem antes não foi o que ela fazia para merecer, não. O que vem antes, o que ela falou antes, tudo aquilo que ela falou era a evidência
de que ela era, de fato, uma convertida. Era uma evidência. Essas obras que ele menciona de Ruth, Boaz, são evidências da verdadeira conversão de Ruth. Igreja, as suas obras, igreja, as suas atitudes, dizem se você é ou não é um verdadeiro cristão. Você diz, eu sou cristão, mas eu quero te convidar hoje a analisar para a sua vida, analisar a sua vida, olhar para a sua vida e pensar em como você age, como você se comporta, quem você é. Será que as suas obras, o que você faz, são evidências de que você é um verdadeiro cristão? Essa é a pergunta que devemos nos fazer ao ler esse texto. É importante deixar claro sempre que nós não somos salvos pelas obras, como eu falei tanto e tanto aqui. Mas, quando somos verdadeiramente convertidos, o Espírito Santo de Deus nos leva a fazer boas obras. Não somos alvos pelas obras, mas o cristão verdadeiro faz boas obras, porque o Espírito Santo de Deus nos leva a fazer boas obras. Lucas, capítulo 6, verso 44. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 44. Diz assim, ó: toda árvore é conhecida pelo quê? Pelo fruto. Quais frutos você tem dado? Então agora, finalmente, nos caminhando para o final, a gente consegue compreender bem o tema que nos foi proposto. O tema foi o quê? É preciso crer que Deus proverá oportunidade de um recomeço. Esse foi o tema. Analisando toda a história, agora trazendo ela para a nossa vida, talvez você seja como Ruth, a Ruth lá do capítulo 1, que nunca fez parte da Israel espiritual, já fazendo aqui uma leitura neotestamentária. Se você é como Ruth do capítulo 1, hoje é o dia de você reconhecer sua pecaminosidade. Se você é como Ruth lá do capítulo 1, que nasceu em Moabe, hoje é o dia de você confessar a Cristo como Salvador e seguir Noemi, a terra prometida. Hoje é o dia de você recomeçar como nova criatura. Mas talvez você diga assim, Tiago, não, eu não sou como Ruth. Mas talvez você esteja como Elimeleque. Está nos caminhos do Senhor, está hoje, onde Deus te colocou, mas está passando por uma crise. E essa crise está te fazendo pensar em sair dos caminhos do Senhor. E por causa dessa crise, você tem pensado em fugir. Se você está como Elimeleque esteve lá no início do livro, Deus te diz nessa manhã, persevere. Hoje é o dia de você recomeçar como um homem mais firme na fé. Cuidado com a sutileza satânica. A gente vê lá em Ruth 1:1. Talvez por causa do trabalho, talvez por causa dos estudos, ou por algum outro motivo qualquer, você esteja pensando em ficar por um tempo só por um tempo, longe da casa de Deus, ficar só por um tempo longe da sua obra. Você fala assim, Tiago, estou tendo que estudar para um concurso, estou trabalhando muito, não estou conseguindo ler muito a Bíblia, não estou conseguindo orar, mas é só por um tempo, daqui a pouco eu volto. E aí quando a gente vai lá em Ruth 1:1, a gente viu que Elimeleque foi viver por algum tempo em Moabe. Era essa a ideia dele também. Não, vou ficar lá só enquanto a crise está acontecendo, depois eu volto. Essa é a ideia dele. Mas ele voltou? Ele nunca mais voltou. É interessante perceber que ele foi para Moabe para sobreviver à crise. Ele achou, vou sair daqui que está a crise, que lá eu vou viver. Vou sobreviver à crise, eu não vou morrer, não vou perecer. E foi lá que ele pereceu. Não sozinho. Ele levou seus filhos junto. Provérbios, capítulo 14, verso 12. Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz assim, olha só. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final, conduz à morte. Tiago, mas eu não sou, não é meu caso, o de Ruth 1, também não é o meu caso, o de Elimeleque.
Mas talvez então você esteja como Noemi, lá do capítulo 1. Você está longe dos caminhos do Senhor, você se encontra lá em Moabe. Nesse caso, Deus diz: volte. Volte. Hoje é o dia de você recomeçar na casa do pão. Igreja, cremos que Deus provê oportunidade de recomeço. Nós cremos, e sabe por que cremos nisso? Porque o nosso Deus gracioso entregou seu Filho na cruz, tornando o Santo Deus propício a nós. Gostaria de terminar essa exposição, essa aula de ABD, com mais um texto bíblico. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, diz assim as Sagradas Escrituras: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, são infinitas. Elas renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é a palavra do Senhor para essa igreja, apesar de mim.